Hello, my friends! A nossa amiga Cris Salles disse assim: o que me atrapalha a estudar inglês é a dificuldade na pronúncia. Por isso eu trouxe hoje para vocês 5 pensamentos interessantes para que você não fique tão ansioso, ansiosa e se cobre tanto por causa da pronúncia do inglês. A primeira coisa, você tem que lembrar que no início dos estudos do inglês, o seu foco é a comunicação. Você precisa se comunicar. Você precisa usar o inglês como um instrumento de interação e de comunicação com o outro. Portanto, você não vai alcançar um nível de exatidão da pronúncia logo de início. Então, nada que é tão complexo como idiomas, até mesmo escrita, redação, vai ser dominado no início. Então, você precisa focar em algum aspecto. Qual é o aspecto, no caso do inglês? Comunicação. Comunique-se, fale, solte a voz, fale alto, erre, tropece sempre. Mas continue. Você não pode travar a sua vida porque você não conseguiu falar um ou outro som. Aí vai o segundo ponto aqui, que é o inglês tem sons que não existem no português. Por quê? Quando a gente começa a estudar inglês, a gente vai se deparar com certos sons com os quais o nosso ouvido não está acostumado. Por exemplo, a palavra mal em inglês. Mal com U, tá bom? Mal, malvado. Bad. Tá vendo esse Isso não tem no português. Mais próximo disso é quando você vai no médico e ele pede para você abrir a língua, né? Bad. Não tem no português. Outra palavra, a palavra que a gente fala aqui no Brasil, normalmente pop, né? Mas é pop, a. Tá certo? É uma mistura de O com A, algo do tipo. Pop. Não tem no português. A gente vai falar pop. A gente vai falar bed. Vai parecer que é cama, né? Bed é cama e bad é mal. Na hora de falar, você pode falar bed. Você não está preparado ainda, o seu ouvido não está preparado, nem a sua dicção para falar, chegar numa perfeição. Então, o importante é que você fale bed e bad. Em um segundo momento, não no início. Tá bom? The e th. Então, essa língua no meio dos dentes que incomoda muitas pessoas, né? Então, the e th. Por exemplo, the significa o ou a, né? Tá certo? The book is on the table. Então, a gente fala the book is on the table. Dá para entender que você está falando um livro está em cima da mesa. O problema é se eu não entendesse, mas essa é a comunicação. E think, que é pensar. I think, eu acho, eu penso, I think. Também você pode falar think ou think no início. Claro que o professor vai orientar que você chegue numa melhor pronúncia sempre, mas tem pessoas que travam e param de estudar por causa disso. Você não pode fazer isso. Cada pessoa tem o seu tempo de aprendizado. E para que isso aconteça de fato, vamos para o terceiro ponto. O terceiro ponto é o ouvido é o seu melhor amigo. Então invista no listening, invista na escuta. É igual para o músico. Tem coisas que o músico só consegue reproduzir depois que ele aprendeu a ouvir. Com o cantor, com o guitarrista, se ele não consegue escutar intervalos, timbres, não aprender a ouvir, ele não vai reproduzir. Somos assim também. A gente só aprendeu a falar o nosso idioma porque a gente ouviu durante toda a infância e aí a gente reproduz isso. Portanto, não ache que trabalhar a pronúncia é apenas tentar falar, mas você precisa investir no seu ouvido, eu diria que 60% do seu tempo, se você investir em ouvido, no futuro você não vai sofrer tanto com a pronúncia. Tá? Quarto ponto, respeite o seu tempo de estudo. Tem pessoas que não dão tempo para si mesmas, né? Para estudar, para ouvir, pegar o listening, ler junto com o falante nativo. Então, imite mesmo o falante nativo, imite o americano falando, imite o inglês, imite. Leve isso como uma brincadeira, que com o tempo você vai conseguir reproduzir sem perceber, mas você precisa de tempo para isso, tá bom? E o último ponto é não cobre uma perfeição que talvez não exista. Muitas pessoas falam inglês fluentemente, mas não têm a pronúncia perfeita. Mesma coisa de estrangeiros que moram no Brasil há 30, 50 anos e não falam português com todos os sons. Por exemplo, o ão é um
som que só tem na língua portuguesa, galera. Só na língua portuguesa. O francês vai falar não, no. O americano também vai falar não. Até chegar no não, nem os hispanohablantes conseguem falar, pelo que eu sei. Tá bom? Então espero que essas 5 dicas acalmem o seu coração, a sua mente, deixem você um pouco mais relaxados. Tá bom? Espero que tenha ajudado a Cris também a pensar um pouco diferente. Deixe sua dica, compartilhe esse vídeo, comente e peça vídeos, que todos esses vídeos são baseados nas suas dúvidas. Bye bye, see you, my friend!